Diz a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar, nós temos que aprender, né? Eu preciso aprender a cada dia. Deixa eu ver aqui rapidinho. Rafael, dá uma andadinha na vizinha pra mim. Aleluias, glória a Deus. Vamos nós. Diz aqui a palavra do Senhor. 1 Samuel 17, versículo 36 em diante. Amém? Glória a Jesus. 1 Samuel 17, versículo 36. Aleluia. Diz aqui a palavra do Senhor. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo. E Davi continuou: e o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Saul revestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça, vestiu com a couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. Davi tirou aquilo sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje do pastor que trazia consigo, com as suas fundas na mão, e foi na direção do filisteu. E o filisteu vinha caminhando, aproximando de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou, vendo Davi, desprezou, porque era um moço ruivo, de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. Disse mais Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor Deus, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres o arraial dos filisteus, e as aves do céu fará, e as aves do céu, e as aves do céu. Só até aqui. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, é uma palavra que todos conhecem, a história de Davi, né? Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, o segundo rei de Israel, porque Saul foi chamado, o mesmo Deus que chamou Saul foi o mesmo Deus que chamou Davi. O mesmo Deus que liberou a autoridade sobre Saul foi o mesmo Deus que liberou a autoridade sobre Davi. A diferença é que Saul não obedeceu aquilo que Deus tinha dado, os princípios que o profeta Samuel tinha dado direção ao rei Saul. E Saul, ele se perdeu no meio do seu reinado porque desobedeceu a Deus. Quando um homem, quando uma mulher, quando uma família, quando uma cidade, quando uma nação desobedece a Deus, grande consequência começa a acontecer.
A frieza espiritual começa a tomar conta. O pecado começa a crescer no meio de uma cidade, no meio de uma nação. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel começou a perecer, começou a sofrer. Por quê? Porque o povo estava perecendo porque Saul estava desobedecendo a Deus. E quando um homem, quando uma mulher desobedece a Deus, como eu falei, a unção, o vaso começa a estar rachado. Fala, minha vida é como um vaso na mão de Deus. A nossa vida, a nossa família é um vaso na mão do olheiro, que nós precisamos ser lapidados. Ou seja, Saul era um vaso na mão de Deus. Ele estava obedecendo a Deus, foi ungido por Deus, ele estava cumprindo, mas chegou um momento que ele começou a levar os animais para fazer sacrifício diante do povo de Israel, mas não era para ele fazer sacrifício. Estamos vivendo em um tempo que as pessoas querem fazer sacrifício, mas Deus não está chamando para a gente fazer sacrifício de tolo. Deus quer que a gente faça sacrifício de acordo como Ele quer. É sacrificar as marcas do mundo, é sacrificar a desobediência, é sacrificar, a frieza espiritual, o desânimo, sair da zona de conforto. Nós precisamos identificar o que é preciso sacrificar. Saul estava sacrificando a obediência a Deus. Mas Deus estava preparando. Eu não quero falar sobre Saul hoje. Eu quero falar sobre Davi. A unção que respalda o homem, a mulher, a família, para lutar contra o gigante. Eu não sei quantos gigantes têm se levantado contra você, contra a sua casa. Graça e paz, meu pastor Cristiano. Bom dia, shalom. Eu não sei quantos gigantes têm afrontado você, mas eu quero falar que tem uma unção de Deus sobre a tua vida. A mesma unção que repousou sobre Davi está sobre você, está sobre a tua casa. E você tem fé, e você tem coragem para vencer esse gigante, sim. Porque quem está aí na nossa frente não é um Deus de papel, não é um Deus de gesso, é um Deus todo-poderoso. É o Deus de Israel, que criou o céu, que criou a terra. Tudo que nela há, foi Ele que criou. Por isso, nesta manhã, Ele está liberando uma palavra, uma unção sobre as nossas vidas, específica, para matar e derrubar todo gigante que se levantou contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa igreja. Eu falei, vou continuar falando, estamos lutando contra a frieza espiritual. Nós estamos guerreando contra a frieza espiritual. Nós precisamos identificar e reagir como Davi reagiu diante daquele gigante. E o profeta Samuel viu que Saul estava desobedecendo a Deus, e Deus o rejeitou, Saul. Deus olhou para a terra e apontou o caminho para o profeta Samuel ir na casa de Jessé, para levantar um dos filhos dele como o rei de Israel, o segundo rei de Israel. Preste atenção. Antes de Saul assumir o seu reinado, a arca de Deus foi tomada. Saul foi levantado como rei. O reinado de Saul teve início, meio e o fim. Nem no início, nem no meio, nem no fim, Saul pensou em trazer a arca, resgatar a arca de novo. Na minha opinião, Saul nunca tinha visão na presença de Deus.
nunca tinha aliança, nunca pensava na aliança, de proteger a aliança. Isso que acontece nesse tempo. Nós estamos pensando em avançar e conquistar, em ganhar as multidões, de ter um bom emprego, mas nós esquecemos de valorizar a aliança que nós temos com Deus. Nós queremos entrar no macro, mas antes de valorizar o micro, o pequeno, o simples. Nós precisamos resgatar, proteger a nossa aliança com Deus. A arca da aliança, a arca da presença representava a aliança de Deus com aquele povo. O reinado de Saul teve início, meio e fim. Em nenhum momento Saul foi resgatar a arca para trazer de volta para Jerusalém. Precisou um menino que estava matando o urso, o leão, lá atrás das malhadas. Deus estava preparando aquele homem, aquele menino, aquele jovem, para resgatar a alegria do povo de Israel. Deus está te preparando, meu irmão, minha irmã, para resgatar a glória da segunda casa sobre a cidade de Campos Goytacazes. Deus está te chamando para você derrubar o gigante da frieza espiritual, que às vezes você está enxergando, mas você pensa que não tem força, mas Deus já liberou força, Deus já liberou unção sobre a tua vida, sobre a nossa vida. E Saul, ele perdeu o foco, a direção de Deus. Quando um homem, quando uma mulher perde o foco e a direção de Deus, coisas terríveis começam a acontecer com ele e com ela. E o profeta Samuel chegou na casa de Jessé. Para consagrar um dos filhos dele como rei de Israel. E os 7 filhos passou diante do profeta Samuel. Samuel, quando chegou no 7º, Samuel já ia consagrar o último filho de Jessé. Mas Deus falou com o profeta Samuel: Samuel, você olha a aparência, mas eu olho o que está dentro. Deus está olhando o que você carrega dentro de você. Deus está olhando a aliança que você tem com Ele. Deus está olhando quando você abandona, quando você luta contra o pecado, quando você não deixa as marcas do mundo entrar dentro de você. Deus está olhando quando há um clamor dentro de você, há uma necessidade de um avivamento, de um renovo. Deus sabia que dentro daquele menino havia um renovo sobre Israel. Porque ele estava lá atrás das malhadas, adorando, servindo ao Pai, a Deus, cuidando das ovelhas, adorando aquela harpa dele. Vinha o urso, ele matava o urso. Vinha o leão, ele matava o leão. Ele estava valorizando a aliança com Deus e com o Pai dele. Ele estava cuidando daquilo que o Pai dele tinha. E o profeta Samuel perguntou a Jessé se tinha mais um filho, se tinha outro filho. Aquele que ele estava lá cuidando das ovelhas do pai, porque ele era um filho rejeitado. Ele era um filho que ele era a ovelha negra, porque ele não era filho da mesma mãe. Talvez você ache que a unção de Deus não está sobre você, não está sobre você. Às vezes você acha que Deus não te escolheu. Às vezes você acha que você não tem a capacidade de vencer qualquer gigante. Às vezes você acha que não tem jeito, que tudo está dando errado. Presta atenção, as suas dores vai servir como degrau para você chegar ao lugar certo. Talvez você está ferido, talvez você está magoado. Essa ferida, essa mágoa sua, Deus vai curar, Deus vai restaurar essa mágoa sua para te promover, meu irmão, minha irmã. Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai dele. Deus estava cuidando daquele menino.
Deus promoveu Davi, assim como Deus promoveu a Davi. Deus nesta manhã está te promovendo para você romper os limites, os gigantes que está afrontando. Talvez tem gigante afrontando o seu filho, tem gigante afrontando a sua esposa, tem gigante afrontando você. Você está afrontando seu marido, está afrontando seu trabalho. Tem gigante que está se levantando contra a sua vida espiritual. Fica tranquilo. Deus está te dando unção nesta manhã para você se levantar na força do Senhor e derrubar todo gigante que está vindo sobre você, sobre a tua casa. Receba aí uma unção específica para lutar contra a frieza espiritual. Deus está te dando autoridade para você lutar contra a frieza espiritual. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que vai declarar: frieza espiritual, na minha casa você não entra. Gigante, se você veio por um caminho, por 7 caminhos você vai bater em retirada. E Davi foi consagrado a rei de Israel. O óleo desceu sobre a cabeça de Davi, diante dos seus irmãos. Salmos 91, Salmos 23. Prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Os inimigos de Davi não eram os irmãos dele, nem o pai. Os inimigos de Davi eram os gigantes, o mundo espiritual, que já estava observando aquele homem para frear, para neutralizar a unção de Deus, a autoridade de Deus na vida de Davi. Davi começa a passar pelo processo do crescimento. Até chegar ao reinado, Davi passa por muito processo. Em um dos processos, Davi foi levar alimentos para os seus irmãos, que os seus irmãos trabalhavam no exército de Israel para Saul. E quando Davi foi chegar para deixar o alimento dos seus irmãos, viu um gigante afrontando o povo de Israel e ninguém estava fazendo nada. Estava todo mundo com medo, estava todo mundo neutralizado, estava todo mundo paralisado. O medo paralisou os guerreiros. O medo, um gigante aterrorizou todo o exército de Israel. Um gigante, com as suas palavras, começou a afrontar o rei Saul e todo o exército. Ninguém queria lutar com aquele gigante. Até que então, Davi, passando pelo processo do crescimento, sendo aprovado por Deus, Davi, quando olha aquele gigante afrontando o povo de Israel, o exército de Israel, afrontando o rei Saul, Davi chega para Saul e fala: eu vou lá, eu vou lutar com ele. Ninguém quer lutar, eu vou lá e vou lutar com ele. Saul começa a desprezar a unção que estava sobre Davi. Presta atenção, se você não acreditar na unção de Deus que Deus te deu, se você não acreditar naquilo que Deus confiou em suas mãos, quem vai acreditar? Se você não acreditar que Deus te chamou para romper, para vencer o gigante, quem vai alimentar o seu chamado, a unção de Deus, a autoridade? Nós precisamos mudar a nossa mente, porque Davi estava com a mente consolidada nas promessas, naquilo que Deus tinha chamado ele. Muitas vezes nós ficamos com dúvida, nós ficamos com medo naquilo que Deus mandou a gente para fazer. Se Deus pediu
orientou você para você orar, ore. Se Deus levantou você para você interceder, intercede. Se Deus chamar você para orar pela madrugada, ore. Se Deus chamar você para fazer um jejum de 30 dias, faça. Se Ele te orientar para você ler um livro da Bíblia, leia. Se Ele colocar você de joelho para você orar, se coloque de joelho e ore. Mas, por favor, não recue naquilo que Deus te chamou. Não retrocede diante do gigante. Não deixa o gigante que estava vindo sobre você, sobre a tua casa, neutralizar, colocar medo sobre o seu psicológico. Rompa os gigantes da sua mente, do seu coração, porque os demais gigantes será destruído pela força do Senhor que está sobre a tua vida, que está sobre a minha vida. Receba aí a unção de Deus para romper os gigantes, para matar os gigantes. Receba aí coragem, receba aí. Todo medo está caindo por terra agora em nome de Jesus. Receba aí coragem, receba aí unção, em nome de Jesus. E Davi começa a declarar diante de Saul: olha, o rei Saul, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Quando vinha o urso, eu matava o urso. Quando vinha o leão, eu matava o leão. Deixa eu ir lutar com esse gigante filisteu. Então Saul foi convencido por Davi. E Saul autorizou o menino Davi lutar com o gigante. Foi colocado uma roupa, como nós lemos aqui. Foi colocado uma armadura. Só que Davi não conseguia andar com aquelas armaduras, porque aquelas armaduras eram grandes, era do rei Saul. Presta atenção, não se mova naquilo que Deus não te deu. Às vezes você quer se mover na unção que Deus deu ao seu irmão. Às vezes você quer reagir, se mover naquilo que Deus não te deu. Se Deus te deu um alicate, uma chave de fenda, se mova com o alicate, com a chave de fenda, porque essas são as ferramentas que você vai conseguir chegar aonde Deus quer. Se você pegar uma ferramenta que Deus não te deu, você não vai conseguir chegar no lugar nenhum. Eu não vou conseguir chegar no lugar nenhum. Agora minha pergunta: qual ferramenta que Deus tem te dado nesse tempo? Qual o tipo de ferramenta Deus tem te dado para você vencer o gigante do seu filho, na sua filha? Qual o tipo de ferramenta Deus te deu para você romper, para você vencer a frieza espiritual? Qual o tipo de ferramenta Deus tem te dado para você romper com desânimo da zona de conforto? Com os pensamentos contrários, os pensamentos do passado? Qual a ferramenta que Deus tem te dado para você vencer os gigantes das marcas do mundo, os pensamentos do mundo? Os desejos, em Gálatas fala, os desejos da carne. Qual o tipo de ferramenta? A ferramenta é o Espírito Santo enraizado no nosso coração. Por isso que eu tenho falado também que Deus tem tratado as nossas raízes, porque uma árvore que não dá fruto, ela está com as suas raízes ruins. Se as nossas raízes tiver raiz de pecado, a nossa árvore não vai dar fruto, porque os frutos vão ser sufocados pelo pecado. E o diabo ele é fenômeno em plantar raiz de iniquidade nas árvores. Filtrar as raízes de iniquidade numa árvore para que ela não dê fruto. Uma árvore que não dá fruto, ela é cortada, é lançada no fogo. Mas uma árvore que dá fruto, ela é cortada para que dê mais fruto. Davi estava passando um processo de crescimento, porque ele estava sendo lapidado para dar mais fruto sobre Israel.
Davi estava vencendo aquele gigante ali para que ele se levantasse como um rei segundo o coração de Deus. Ei, não queime os processos do crescimento na sua vida. Não deixe o diabo parar os processos de crescimento sobre a tua vida, sobre a tua casa, principalmente nessa vida espiritual. Aleluia! Aleluia! Estão conseguindo assimilar aquilo que Deus está falando? E Davi tirou aquelas armaduras, porque o que Deus deu a Davi foi uma funda. Foi vamos ler aqui. Davi pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras do ribeiro, após alfoge do pastor, e ali ele foi lutar com a sua funda na mão, e foi em direção ao filisteu. E o filisteu vinha caminhando e aproximando de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. E o filisteu olhou, vendo Davi, desprezou, porque era moço, ruivo, de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? O gigante estava tentando paralisar o psicológico de Davi, mas Davi estava centrado naquilo que ele ia fazer. Davi já sabia, preste atenção, nós precisamos, quando a gente entrar numa guerra, nós precisamos saber como atingir o inimigo. Davi, ele não gastou muita força. Davi, antes de entrar no campo da batalha, Davi já sabia específico o que ia fazer, porque ele sabia usar as ferramentas que Deus tinha dado a ele para ele defender as ovelhas do pai. Davi estava com a funda, 5 pedras na mão. E quando o filisteu começou falando, desprezando Davi, com a linguagem do reino, com o homem de guerreiro que ele era, Davi, olha o que Davi declarou. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. Disse mais Davi: vem aqui, eu darei a sua carne, as suas aves do céu, os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: aqui está, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Deus de Israel. Olha só a linguagem, a ferramenta que Deus tinha dado a ele. Ele sabia específico como vencer aquele gigante. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, das aves dos céus. Olha aí, Davi declarou diante daquele filisteu: hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça, porque você afrontou o exército do Deus vivo, do Deus de Israel. Aqui está outro ponto para a gente acabar de finalizar. Deus quer devolver as armaduras a muitas pessoas que entregaram por causa das lutas. Às vezes você entregou a sua armadura, você não está conseguindo entrar na guerra e sair vitorioso. Sabe por quê? Porque você está lutando sem a armadura. Sabe, eu estava na igreja orando 6 horas da manhã, e quando eu dobrei o joelho, eu tinha uma visão de uma sala cheia de armadura, empoeirada, parada.
Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo com essas armaduras em uma sala? Cheio de armadura em uma sala. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu de joelho no altar da igreja, 6 horas da manhã. Essas armaduras são dos meus filhos e minhas filhas, meus guerreiros e das minhas guerreiras, que entregaram as suas armaduras por causa das lutas, por causa do medo, por causa da dificuldade, por causa das palavras negativas. Eu não sei porque às vezes você entregou sua armadura. Às vezes você não está conseguindo ter vitória. É porque um guerreiro não consegue ter vitória sem a sua armadura. Nós entramos na guerra, não sabemos se defender porque o escudo da fé não estão usando. Nós entramos na guerra sem a ferramenta certa, sem a arma certa para a gente lutar contra o gigante. Sem a espada, sem o capacete da salvação. Deus nessa manhã quer devolver a armadura a muitas pessoas. Às vezes você está lutando, você está sem força, sabe por quê? Porque está lutando sem a armadura. Quando o guerreiro está revestido de autoridade, armadura celestial, quando ele está usando as ferramentas certas, as armaduras certas, os gigantes são destruídos, como Davi conseguiu derrubar aquele gigante. Dali então, Davi começa a sofrer mais outro processo, ele começa a passar por outro processo da perseguição. Saul começa a perseguir Davi. Às vezes, os seus inimigos estão te perseguindo. Sabe por quê? Porque você carrega dentro de você. É muito valioso. E o inimigo quer roubar o que você carrega. É Jesus de Nazaré. É a unção de Deus na sua vida. Davi começa a proteger aquilo que Deus tinha dado a ele. A unção, o óleo derramado sobre a cabeça de Davi respaldava Davi por onde ele passava. Deus nessa manhã quer te respaldar. Quer nos respaldar. Eu quero nesta manhã fazer uma oração específica para aquelas pessoas que perdeu, entregaram sua armadura. Deus manda dizer nesta manhã: chegou a hora de pegar as armaduras que dizem em Efésios 6. Chegou a hora de pegar as armaduras de volta e guerrear. Nós vamos vencer a frieza espiritual com as armaduras que Deus nos deu para a gente vencer. Isso é muito sério que eu estou falando. Às vezes tem um filho, tem uma filha sua que você quer ganhar para Jesus, mas você não vai ter como entrar na guerra, lutar em favor da vida dele, em favor da vida dela, se você não tiver armadura, você vai se cansar, você vai ser preso fácil, você vai ser atingido. Às vezes é o seu casamento que você precisa. Todo dia nós precisamos matar o gigante do nosso casamento. Se a gente lutar sem as armaduras que Deus nos deu, cada dia o nosso casamento vai ser pior. Não existe casamento perfeito, mas existe uma construção todos os dias que nós precisamos. Amém? Você está no processo do crescimento? Coloca aí no comentário: eu estou no processo do crescimento. No processo do crescimento eu preciso das armaduras de Deus. Eu preciso das armaduras para me vencer o gigante. Em cada processo que você passar, vai ter um gigante. Davi tinha 5 pedras. Davi vencia um gigante, então ele ficou com 4 pedras. No futuro, depois que ele foi rei de Israel, lá na frente, que ele tomou a arca de volta, a arca foi levada para Jerusalém.
né? Isso aí é outro esboço, mas não dá tempo mais. Eu estou resumindo aqui. 4 pedras ficaram com Davi para ele matar outro gigante, porque ele precisava guardar aquilo, as ferramentas que Deus deu a ele, para ele vencer o gigante. Estão conseguindo entender? Às vezes que você não consegue, às vezes você, não consigo vencer, eu não consigo ganhar essa pessoa para Jesus, não consigo, a minha família não aceita Jesus. Chegou um tempo de entrar na guerra. Chegou a hora de pegar as armaduras e entrar na guerra e matar o gigante que estava afrontando a sua vida, o seu sonho, a sua história. Ele sabe quando você está no processo de crescimento. Ele quer impedir esse crescimento da sua vida, da sua família, principalmente nossa vida espiritual. Sabia, Rafael? A nossa vida espiritual, principalmente o gigante tenta impedir o crescimento. Amém? Deixa eu colocar uma canção aqui. O príncipe Davi está aqui vendo um desenho. Amém? Eu quero que você, nesse momento, que identificou que precisa resgatar as armaduras celestiais. Em Efésios 6 fala. Vamos ler Efésios 6 para a gente orar? Para a gente finalizar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vou colocar aqui Efésios 6. Efésios 6. Amém? Efésios 6:10 diz assim: Quanto a mais, irmãos, seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Vista-se toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, mas contra os principados, os potestades, que dominadores desses mundos tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, pegue toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, pois terá vencido tudo, permanece inabalável. Ou seja, a armadura é para a gente vencer os dias maus. Depois vem falando sobre o capacete da salvação. Você pode ler depois. Eu quero falar que Deus está devolvendo a armadura a você, para você voltar ao campo de batalha e sair vitorioso, vitoriosa. Eu quero pedir a você fazer uma oração específica aí na sua casa junto comigo, para a gente finalizar. Fala: Senhor, quero pedir perdão, Senhor, juntamente com meu irmão Felipe. Esse tanto tempo eu fiquei, por muito tempo eu fiquei, Senhor, lutando sem as armaduras. E nesta manhã eu quero pedir ao Senhor
para que o Senhor venha perdoar pela minha desculpas, pela minha falta de humildade. Eu esqueci das armaduras que o Senhor me confiou. Pai, nesse momento quero pedir perdão juntamente com meus irmãos. Restaura a nossa vida espiritual. Restaura a nossa vida familiar, sentimental, saúde. Restaura nossos sonhos. Pai, que a unção do Senhor venha respaldar cada irmão, cada irmã. Reveste meus irmãos, nos reveste de poder. Nos reveste, Senhor, de autoridade, as armaduras celestiais. Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. É contra os principados que habitam nas regiões celestiais, trazendo frieza espiritual, trazendo desânimo, trazendo, Senhor, depressão, trazendo tristeza, medo, raiva, rancor, trazendo, Senhor, as marcas do mundo. Nesta manhã nós te levantamos como guerreiro e guerreira do Senhor, revestido com a armadura celestial, para vencer qualquer tipo de gigante que vier sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade. Em nome de Jesus, ó Pai. Estamos no processo do crescimento. Estamos aqui nesta manhã. Meu Deus, nós queremos proteger a aliança que o Senhor nos confiou. Nos ajuda. Assim como o Senhor como ajudou Davi. A mesma unção que o Senhor repousou sobre Davi, repousa sobre a nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família, para a gente vencer o gigante. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba aí no seu coração essa palavra. E até amanhã, 6 horas da manhã. Que Deus abençoe. Shalom. E até amanhã, 6 horas da manhã. Paz.